falar. Na verdade, se nós fosse ministrar a bênção apostólica nesse momento, aquele que abriu o coração, nós já sairíamos daqui alimentados. Os louvores não foram para nós, foram para o Senhor, mas as oportunidades que foi aqui direcionada a palavra de Deus já nos alimentou, tanto na abertura do culto, quando nós vemos a fidelidade de Israel, a palavra que foi lida aqui em 1 Pedro capítulo 2, o Senhor nos chamou como pedra viva, e o Senhor nos escolheu como uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido por Deus, irmãos. Isso já é motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Essa última saudação aqui a respeito de Davi, a respeito de Jonatas. Davi, num momento difícil da sua vida, num momento de perseguição, ele consegue fazer aliança com alguém. Nos momentos difíceis da sua vida, não fuja, não se esconda. Procure pessoas de Deus e faça aliança. O diácono também aqui deu uma saudação. Tá vendo? Pastor, presta atenção no que vai acontecendo. Ele falava aqui da porta estreita e da porta larga. E a porta estreita era um pouco difícil. E não são muitos que passam por ela. Mas a palavra nos diz que a porta estreita ela nos conduz à vida eterna. E vale a pena, irmãos. Nós passamos tão pouco aqui nesse tempo, nessa terra. Os nossos dias são curtos na terra. E já já nós vamos estar com o Senhor. Eu agradeço a Deus, agradeço pela minha esposa. Acabou de orar aqui por mim. Meu filho Samuel, a Radassa, o vereador Luana, o vereador Manuel e também a Vitória, que são as filhas dele que estão aí. E o bebezinho loirinho lá bonitinho que está no colo dela. Amém? Deus abençoe, obrigado pelos irmãos terem acompanhado. Irmão, sem perca de tempo, abre aí no tema Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Um tema bem sugestivo. Que dá para trazer uma reflexão muito grande para a nossa vida. Eu gostei de ver. Se os irmãos não tirar o pé, pode preparar o salão, que o povo está animado. O povo está animado, vidas estão chegando. Irmãos, e esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. De nós nos esforçarmos, de nós estendermos a mão para aquele que precisa, para aquele que necessita. E a obra de Deus ela vai crescendo. A igreja não é só um mar de rosa, não. Vai ter dias que você vai ter que suportar o teu irmão do lado. O apóstolo Paulo disse que vai ter dias que nós vamos suportar uns aos outros. Mas se nós estarmos debaixo de oração, nós vamos entender os propósitos de Deus. Efésios capítulo 3, verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor: por esse motivo me ajoelho diante do Pai. Outra versão diz: por essa causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do Espírito dê a vocês poder para serem espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês também tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, juntos com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Amém? Até aí. Senhor nosso Deus e Pai, a tua serva já orou. Mas eu oro, Deus, para agradecer pela oportunidade, seu Deus. Papai, que o Senhor me concede estar aqui. Não sou merecedor, mas aprove o Senhor preparar, seu Deus, esse momento, seu Deus, para falar da tua palavra. Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Os nossos cultos são de domingo de manhã. Hoje de manhã foi manhã de Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano. E agora nós estamos aqui para, junto com os irmãos, compartilhar da palavra do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios,
Ele está escrevendo, ele está incentivando o povo, ele está orando pelo povo. Essa é uma oração em favor do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma causa. E ele diz: por essa causa, por esse motivo, eu me coloco de joelho diante do Pai. E qual que era a causa, qual que era o motivo? Logo abaixo diz aqui: peço a Deus que da sua riqueza, da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. O propósito de Paulo era orando pela igreja para que o Espírito de Deus o fortalecesse, para que o Espírito Santo de Deus o fortalecesse o povo. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. Nós vamos ver as orações do apóstolo Paulo, todas as orações dele, todos os objetivos do apóstolo Paulo, em todas as suas orações, em todos os seus, em suas cartas escritas, nós vamos ver que era um objetivo espiritual. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que se eu e você formos fiel a Deus, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, no momento devido, no momento certo, Ele vai nos abençoar. Nós não precisamos buscar coisas. Eu não preciso orar por coisas. Eu preciso orar pelo reino. Eu preciso orar pela obra do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar embasados na palavra do Senhor. O próprio Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos a orar na oração do Pai Nosso, finalizando, ele diz: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua verdade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós perdemos tempo, irmãos, dobrando o nosso joelho, pedindo coisas desnecessárias, pedindo coisas que, se nós estivéssemos na presença do Senhor, trabalhando e fazendo a sua obra, nós seríamos muito mais remunerados ou recompensados. O apóstolo Paulo, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele aprendeu, ele disse: eu aprendi o segredo de viver contente, o segredo de viver abatido, de passar por tribulações, de passar por coisas erradas, lutas, adversidades. Ele diz: mas eu aprendi o segredo de viver contente. Nós vivemos um tempo, muitas vezes, de ingratidão, irmãos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Já foi dito, já foi falado aqui nessa noite, que não adianta ter mudado, irmão, só o calendário. Nós precisamos mudar nossas atitudes. E as nossas atitudes não é mudada aqui na igreja. As nossas atitudes é mudada lá em casa. Aquilo que nós somos lá em casa vai refletir na igreja. Aquilo que nós somos no dia a dia vai refletir na obra do Senhor. Eu dizia nessa manhã, eu não sei qual é a maneira que as pessoas têm nos visto. Nós precisamos, é verdade, esperar do Senhor. A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu não estou dizendo que nós não devemos confiar nas pessoas, mas nós precisamos, a nossa total confiança é no Senhor. E eu falava nessa manhã de Jonas, quando ele estava fugindo, pastor. E quando o povo lança sorte, desce ao porão do navio e eles vê Jonas dormindo tranquilo. E eles despertam do sono e perguntam: da onde tu vens? Qual é a tua ocupação? E ele disse: eu sou hebreu, adorador do Deus vivo. Houve temor no coração daquele povo. Eu não me lembro quem disse aqui que não basta nós entregarmos a nossa vida, nós nos convertermos, mas nós precisamos trabalhar para que as nossas atitudes sejam mudadas. Creio que foi na abertura do culto. Não lembro, foi a jovem ali. Então nós precisamos, irmãos, trabalhar isso na nossa vida, porque o velho homem, ele continua dentro de nós, dentro de mim e de você. Se nós alimentarmos o nosso velho homem, ele vai despertar. Agora, se nós alimentarmos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, se nós nos alimentarmos com as coisas espirituais, irmãos, nós vamos viver outro nível de vida. Nós vamos entender o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser cristão é muito mais do que usar uma vestimenta diferente. Ser cristão é muito mais do que simplesmente vir num culto como esse. Ser cristão é se esforçar para andar na contramão do mundo.
Daqui a poucos dias vai haver carnaval. E é o momento que muitos jovens deixam a presença de Deus. É o momento que muitas vidas, até adultos, deixam a presença de Deus. Disse, eu vou lá. Eu só vou me divertir 3, 4 noites e depois eu volto. Cuidado, que ele bate doído. Talvez você nunca mais volte. Talvez você nunca mais volte. E eu tenho a total certeza de dizer, porque eu já vivi os dois lados. E você não vai encontrar nada melhor lá no mundo do que na presença do nosso Deus. Certa vez um homem de Deus estava passando por um período um pouco difícil da sua vida. Como a irmã disse aqui, que nós passamos por momentos de tratamento de Deus, nós passamos por momentos difíceis. Já avisado pelo próprio Cristo, ele disse, no mundo vocês vão passar por tribulações. Ele diz, mas se vocês tiverem bom ânimo, vocês vão vencer. Irmãos, isso é palavra de Deus. Se vocês tiverem bom ânimo. Irmãos, Deus não se agrada de crente covarde. Deus não se agrada de alguém que baixa a cabeça, não. Deus gosta daquele que vai avante. Quando ele chama Josué, ele diz para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto. Ele chama Josué. E a receita para Josué, ele diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Coisa linda. Ele diz, se você se esforçar e se você tiver bom ânimo, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor estava dizendo, eu tenho um projeto na sua vida, você precisa se esforçar e você precisa ter bom ânimo. Eu vou ser na sua vida, como eu fui na vida de Moisés. E não é diferente na tua vida, não é diferente na nossa vida. Nos momentos difíceis é que Deus levanta grandes líderes. Nos momentos difíceis é que você pode se destacar dentro da tua empresa. Nos momentos difíceis é que você pode se destacar no meio da tua família. Aleluia. Os inimigos muitas vezes que se levantam no meio do povo cristão. Irmãos, olha para o começo da igreja. A igreja mais cresceu quando ela era perseguida. Quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, mais a igreja ia avante. Por quê, pastor? Porque nos momentos de perseguição nós oramos. No momento de perseguição nós clamamos e dizemos, Senhor. E no momento que está tudo tranquilo, muitas vezes nós dormimos. O homem mais sábio depois de Cristo que pisou nessa terra, ele disse, é melhor nós estarmos num velório do que estarmos numa festa. Pensamento doido. No velório nós refletimos. No velório nós olhamos e nós nos enxergamos ali dentro, diz. Aí pode ser eu. É um momento difícil, irmãos. Um velório. Mas nós vemos alguém que morreu num acidente de carro. Talvez eu já falei isso. Ele bateu o seu carro numa alta velocidade. Nós saímos daquele local do velório, irmãos, respeitando cada placa. Andando devagarzinho, porque aquilo está na nossa mente. Então eu não sei qual é a causa que você vai se colocar de joelho diante do Pai. É um começo de ano, um novo tempo, uma nova história. Eu não sei qual é a causa que você vai colocar diante do Pai. Mas seja inteligente igual o apóstolo Paulo. Ore e diz, Senhor, fortaleça a minha vida. Aleluia. Olha o segundo ponto que ele aborda, peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. É por meio da fé, irmãos, que Cristo vai permanecer vivo no nosso coração. Aleluia. E aí tem um problema. Muitos dizem que tem fé, mas eles não amam a Bíblia. E aí você está vivendo uma mentira. Você está vivendo um engano da tua vida. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quem vive uma vida de oração, ele não se contenta somente com barulho. Quem vive uma vida de oração, ele tem prazer na palavra. Aleluia! Ele sente falta quando aquele culto só tem barulho. Ele diz, eu fui para casa vazio. Mas quando tem a palavra de Deus, aquele que vive uma vida de intimidade com o Senhor, ele sente falta. E o apóstolo Paulo está orando e diz que pela fé Cristo habite na vida de vocês, nos vossos corações.
Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerce no amor. Irmãos, Cristo é o amor. Jesus é amor. Nós precisamos nos alicerçar em Cristo. Olha os ensinamentos do apóstolo Paulo. Em Filipenses ele vai dizer para a igreja de Filipos, ele diz que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus haja nos vossos corações. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou desse privilégio. Pelo contrário, ele se humilhou. Ele se humilhou até a morte de cruz. Ele veio nessa terra para nos salvar. Ele não precisava ter vindo. E Jesus, talvez, de todas as orações que nós vamos falar nessa noite, Jesus é um dos maiores exemplos. No momento, talvez, dos mais difíceis da vida dele. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 41. Jesus, ele chama os seus discípulos para orar, os seus amigos, e os seus amigos não conseguem orar com ele. Vai ter momentos que os seus amigos não vão conseguir atravessar batalhas que você tem junto contigo, mas o Senhor não vai te abandonar. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Salmo 50, verso 15, ele está dizendo assim: invoca-me no dia da angústia. Ele está dizendo: eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus. E tu me glorificarás. E agora a Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que Jesus, ele sai cerca de 30 metros, ele se afasta cerca de 30 metros, e a Bíblia diz que ele se prostra, a Bíblia diz que ele dobra os seus joelhos, e ele começa a orar ao Pai, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, está doendo, Pai, está difícil. Ele disse: mas que não seja a minha vontade, Pai, seja a tua vontade. E muitas vezes nós oramos e nós queremos a resposta. Muitas vezes nós oramos e nós queremos algo de imediato. Muitas vezes nós oramos e se o Senhor não vier naquela semana com a resposta, nós desistimos. Eu estou orando e não está acontecendo. Irmãos, tudo tem o tempo de Deus. Há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de nascer, um tempo de morrer. Talvez alguém do seu lado está plantando, talvez alguém já está colhendo. A Bíblia diz que é um tempo de sorrir, um tempo de prantear. Talvez alguém do teu lado está sorrindo e está dizendo: o vento está soprando a favor. E alguém está dizendo: eu estou remando e eu estou indo a pique. É o tempo de lutar. Mas em todos os tempos da nossa vida, não pode faltar a presença do Senhor. Em todos os tempos da nossa vida, não pode faltar a presença do Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Que ministério lindo de Davi. A irmã disse aqui nessa noite, falando um pouco de Davi. No momento mais difícil da vida de Davi, quando ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele está escrevendo e dizendo: em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz habitar em silêncio. É Ele, irmão. É Ele. Não existe ministério, não existe Assembleia do Belém, Madureira, não existe quadrangular, não existe nome, placa, não existe, irmãos, é Cristo, é Jesus. Não tem igreja pequena, não tem igreja grande, tem a igreja de Cristo. Igreja não tem tamanho, porque igreja é povo. A minha igreja é grande, não a igreja tem um tamanho só. Se a igreja está separada, deixou de ser igreja. A igreja é um povo só, um povo escolhido por Deus. Então, independente do teu propósito, é o primeiro dia dessa campanha, irmãos. Nós estamos só preparando o alicerce, estamos só preparando o terreno para que as demais palavras sejam ministradas nos nossos corações. Aleluia! Deus. Vai ter dias desse período,
desse mês profético, que você vai estar desanimado. Vai ter dias que você vai dizer: eu não vou. Faça isso não, irmão. Diz: eu vou. Aleluia. Seja perseverante. Irmãos, Deus sagrado de gente perseverante. De gente que persevera. Aleluia.